Pronto, live. Olá, pessoal. Aqui é Maurício, em mais uma edição do programa Fleury Participa, que é justamente para estimular aí a participação pública, né, de cada cidadão. Hoje temos a presença da querida professora Janice, e eu conheci ela aqui em atividade comunitária no bairro que eu moro, no Córrego Grande. E fique à vontade, professora Janice, para se apresentar. Temos aqui para discutir hoje sobre extensão universitária, né? Também para falar sobre voluntariado com animais abandonados, né? Solidariedade, enfim. Fique à vontade para se apresentar um pouquinho. E tenta colocar a câmera um pouquinho mais para aparecer mais para baixo, se possível. Sim. E aparece melhor você e menos fundo, assim, né? Tá Isso. melhor assim? Melhor, obrigado. Então, Nada. pode se apresentar um pouquinho, por favor? Tá. Bom, primeiro te agradecer, né, Maurício, pela oportunidade. Eu penso que é sempre legal quando a gente consegue ter espaços de poder conversar com pessoas e sobre temas que são tão relevantes. Sempre foram e hoje eu acredito que um pouco mais. Então, que é a questão da extensão universitária, como você disse, mas também da solidariedade, das questões socioambientais e desse cuidado com outras espécies, né, que não só a nossa, essas espécies que compartilham com a gente desse planeta e da cidade, do ambiente urbano. Então, meu nome é Janice Bogo, eu sou professora da UDESC, a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, sou egressa da UDESC, egressa já há 30 anos, e sou professora da UDESC já há 26 anos, indo para o 27º ano, e estou vinculada ao Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, onde a gente tem 3 cursos, o curso de Administração Pública, onde eu estou alocada, de Administração Empresarial e de Ciências Econômicas. Eu tenho toda uma formação na área das Ciências Sociais Aplicadas, então não só a graduação em Administração, mas uma série de especializações, só para citar algumas, em qualidade, em gestão da qualidade, em responsabilidade social, cidadania global, cidades inteligentes e sustentáveis, tenho um mestrado, o doutorado também na área ambiental, e uma vasta experiência aí como gestora também na universidade. Como gestora, eu já ocupei alguns cargos dentro da própria ESAG, de coordenação, de chefia, já fui coordenadora de projetos e de inovação da UDESC também. E sabe que na carreira universitária, Maurício, e por favor, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Fica à vontade. Na carreira universitária, a gente tem vários caminhos como professor. Então, o professor, ele vai sempre trabalhar no ensino, claro, mas não só o ensino, na graduação e na pós-graduação. O professor universitário, ele pode também trabalhar na pesquisa, então na investigação científica, na produção de conhecimento, na participação nessa construção do conhecimento no campo de públicas, do qual faz parte o curso de administração pública, mas em todos os demais. E também pode trabalhar em gestão, como é a verdade, assim, para alguns de nós que acabam assumindo cargos de gestão, e também na extensão universitária, que é onde eu coordeno esse projeto, esse programa de extensão, que chama Pontes da Sustentabilidade, e que é composto por 3 projetos, dos quais eu posso falar um pouquinho mais aí na medida do teu interesse, se você for conduzindo. Perfeito. Então, isso é muito legal, né, de a gente sentir que também tem possibilidades dentro da universidade para a gente trabalhar com temáticas de solidariedade, né? E tá aí que entra a questão da extensão universitária, né? Porque geralmente a gente pensa que a universidade é para a gente estudar, né? Claro, também fazer pesquisa, né? No caso, professor e aluno, ensina e aprende e tal, tem essa troca também, e tem a pesquisa, né? Produzir artigos, né? E assim por diante. Mas você acha que essa questão do terceiro pé, do tripé, da extensão universitária, ela frequentemente, então, é meio desprezada, ela não é muito, realmente, não tem o peso que ela deveria ter? Explica para a gente sobre isso, por favor. Sim, eu posso te falar um pouquinho.
Já que você falou em tripé, a gente disse que a universidade ela tem um triplo objetivo, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Todas as atividades de gestão, de administração, elas são atividades de suporte. A extensão já foi o patinho feio desse tripé, sabe, Maurício? Ela não foi vista da forma como ela merece durante muito tempo e talvez não valorizada por tudo que ela faz também durante muito tempo. Me permita te falar um pouquinho sobre o que é extensão na universidade. Uhum. A gente costuma usar uma frase que a extensão é a universidade para além dos muros. Ou então, assim, a universidade também é lá fora. E veja bem, durante tanto tempo ela foi vista como esse patinho feio, que inclusive a carreira dentro de grande parte das universidades tendia e tende ainda, esse processo está em transformação, a valorizar o professor que trabalha no ensino e o professor que está na pesquisa, em especial o professor que vai para a pós-graduação. Então, a carreira universitária, valorizando mais esse tipo de caminho, claro, estimulava os professores a seguir para a pesquisa e traçar um plano de carreira pensando em ir para a pós-graduação. Tá? Isso não é ruim, isso é bom. Mas isso trouxe algumas consequências ao longo do tempo. Então, assim, os professores indo para a pós-graduação ou investindo grande parte do seu tempo valioso para produzir pesquisa científica, o que é incrível, né? É um papel importantíssimo da universidade. Mas e esse maior contato com a sociedade? E esse levar para a comunidade o que a gente faz estava ficando um pouquinho para trás. Então, eu percebo hoje na UDESC um outro olhar para a extensão. E não só pelo número de programas e projetos que a gente tem na UDESC, a gente tem assim, um número muito grande de programas e projetos em todos os nossos centros. E aqui eu vou fazer um parênteses, a UDESC tem 13 centros, se eu não estou errando a conta, espalhados pelo estado de Santa Catarina. O nosso centro mais novo agora fica em Caçador, no meio oeste, que era uma região onde a UDESC ainda não estava. Tá? Então, nós temos programas e projetos de extensão nos 13 centros da universidade, levando um pouco do que a gente sabe fazer, o nosso conhecimento, né, as portas que a gente consegue abrir para perto da comunidade. E eu vou te dar alguns exemplos de alguns projetos de extensão dentro da ESAG, que é onde eu estou hoje. Nós temos um projeto de extensão que chama Assessorem. O objetivo do Assessorem é prestar assessorias gratuitas, com mentoria de professores, conduzidas pelos alunos, para prefeituras municipais. Esse projeto nasceu em parceria com a Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, também no curso de Administração Pública. Então, eles também, por meio da extensão, prestam assessoria para essas entidades públicas, né, em especial as prefeituras municipais, em questões diversas, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processos e por aí vai, licitações, compras públicas. Então, veja, por meio da extensão, a gente traz os alunos para atender uma demanda ou para colaborar junto daqueles que fazem parte desse nosso ecossistema de aprendizagem, ensino e construção. Inclusive, já é uma lei federal que todas as universidades, nos seus cursos, incluam a extensão nos currículos, nas matrizes curriculares de todos os cursos. Tá? Então, certo. Esse processo na UDESC, ele começou já faz um tempo. Pode falar, por favor. Vamos então tentar deixar mais claro, então, para quem nos assiste, claro, os exemplos concretos que a gente tem da tua experiência, que me parece ser o nome que me lembro, Bredog, do brechó pelos animais, pelos cãezinhos, né? E o caso foi quando eu conheci, inclusive, a senhora, né? No evento com a Feira dos Livros e o brechó. E o teu outro chama Gato do Mato, né? Algo assim. Isso. E aí que, para os dois projetos, existe uma busca de contribuir com as protetoras dos animais, é algo assim? Sim. Então, como eu te disse, eu tenho um programa de extensão, tá? Esse programa chama Pontes da Sustentabilidade. A diferença de programa e projeto é que o programa ele é composto por mais de um projeto. Quando um professor tem uma proposta só, ele propõe um projeto de extensão. Se ele tem mais de uma proposta, ele pode criar um programa.
Então, nesse programa, são 3 projetos. Um deles é o Gatos do Mato, que eu já vou falar em mais detalhes sobre ele, que eu acredito que é o nosso foco aqui, né? Nós temos um outro que é o Rede ODS, o DESC, que trabalha com a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na universidade, e um terceiro que trabalha com negócios de impacto socioambiental. Falando sobre o Gatos do Mato. Gatos do Mato nasceu da percepção do quão é difícil e desafiador para protetores independentes manter as suas iniciativas de proteção animal. Quando eu falo protetores independentes, são aqueles que não estão vinculados a uma organização formal, né? Então, existem organizações que elas têm CNPJ, ou elas são organizações da sociedade civil de interesse público, né, que são registradas, mas são pessoas com uma sensibilidade para o sofrimento, para a causa dos animais no ambiente urbano em particular, e que, com recursos próprios, ou se unindo com outras pessoas com o mesmo tipo de sensibilidade, aptidão, começam um trabalho de proteção. O que significa essa proteção, Maurício? Não é só o resgate, né, desses animais, embora se faça muito isso, mas o cuidado com eles. Então, assim, são atendimentos veterinários, alimentação adequada, o acolhimento no momento assim, de fragilidade, e ainda o buscar uma tutoria responsável, né, que eles sejam adotados de forma responsável. Então, ao perceber essa luta que é para os protetores e protetoras independentes, é que surgiu o Gatos do Mato, até porque eu também sou muito sensível à causa animal, né? Já sou desde muitos anos, desde muito novinha. E daí eu fiquei pensando, como que eu posso, como professora da universidade, dentro desse espaço que eu ocupo, colaborar? Então, o Gatos do Mato nasceu primeiro apoiando 2 projetos independentes. Um é o Resgato Floripa, que existe também já há alguns anos, acredito que mais de 10 anos, que trabalha com gatos, né, resgate, cuidados de gato, e essa protetora, ela é uma veterinária de formação, embora ela não atue na profissão, e ela, muito sensível à causa, fazia um trabalho incrível e tinha toda essa dificuldade, porque assim, as pessoas te pedem ajuda, ou pedem ajuda aos protetores, e você resgata um animal eventualmente, mas a manutenção desse animal, sabe? E os cuidados, e a alimentação, e o dia a dia, quem faz é o protetor, né, Maurício? Que às vezes pode contar com uma ajuda, às vezes não pode contar com uma ajuda. E outro projeto é o Adote um Patu do Floripa, e são os 2 primeiros que a gente apoiou por meio da Gatos do Mato. Olha só, parece o nome do grupo de animais que eu participo, da Barra da Lagoa, que chama Patudos da Barra. Patudos da Barra, olha, bonitinho. São primos. Sim, e tem outros nomes muito fofos, tem o Adote um Focinho, tem o Adote um Bigodinho, e por aí vai, né? Florianópolis, felizmente, tem aí muitos protetores independentes, e infelizmente para eles, todos na mesma luta. É um negócio complicado porque, infelizmente, a consideração solidária pelos animais não humanos é muito baixa, né? Claro, a gente tem uma luta já por políticas públicas em prol dos humanos desfavorecidos, né? Que dirá essa destinação de recursos pelos animais de outras espécies que são ainda mais desfavorecidos, né? Então vai do coração mesmo de quem tem garra e frequentemente falta muito recurso para tentar fazer algo a respeito, né? Sem dúvida, recurso e também conhecimento, sabe, Maurício? Porque os animais, no geral, eles são vistos há muito tempo pela nossa sociedade como recursos. Então, eles já foram entendidos assim como uma espécie de organismo que só reagia a estímulos, mas que não sentia nada, na verdade. Então, Francis Bacon, um cientista aí da nossa história, ele fazia cirurgias nos animais sem anestesia nenhuma, porque eles achavam que eles não sentiam dor. Então, hoje, a gente vem progredindo bastante na ciência ao compreender os animais. Então, compreender, por exemplo, linguagem dos elefantes, linguagem dos golfinhos, a ser ciência, né, o ter consciência de si. Hoje mesmo eu vi um vídeo de 2 elefantas, uma delas tinha morrido e a outra estava no lado, e se via assim o luto que ela estava vivendo.
O que eu estou querendo te dizer com isso é que nos falta conhecimento sobre quem são essas criaturas complexas que compartilham o planeta com a gente. Então, são criaturas que sentem medo, sentem fome, sentem dor. E veja, eu não estou dizendo que é mais importante cuidar deles do que cuidar dos humanos. A gente está numa sociedade hoje tão desigual, né, com tanto sofrimento, com tanta pobreza, cada vez maior desigualdade, que a questão não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo. Então, como que a gente cuida de humanos, como que a gente cuida também, como você disse, dos animais não humanos? Agora, uma dúvida que eu tenho só, desculpa se vai fugir muito. Não tem problema. Se eu souber responder. É porque, não sei se você sabe, mas eu sou da causa vegana também, né? Então, toda essa conversa dos filósofos, da consideração e tudo, realmente vai para todos os animais mesmo, inclusive os que são consumidos, né, como carne, sim, como couro, sim, e assim por diante. Mas até o momento que eu conhecia do teu trabalho, era mais com os animais abandonados, que geralmente são cães e gatos, né, que a gente tem conhecimento que o ser humano tem pelo menos um apreço melhor, né, gosta como animal de companhia e tal, né. Mas nos teus projetos, como é que é a abrangência, então, desse considerar o animal não humano? O foco está nesses animais mais urbanos mesmo, no projeto, tá, Maurício? Está no foco principalmente cães e gatos, embora já tenha havido casos de cavalos, de tartaruga, gambá, de outros animais que foram resgatados, não por mim, mas por outros protetores. Mas o nosso foco está em cães e gatos, que são aqueles que compartilham com a gente do ambiente urbano e que acabam sendo aqueles que estão numa situação de fragilidade ou que estão em comunidades que já são frágeis socioeconomicamente, às vezes até culturalmente, embora não necessariamente, esses animais acabam também sofrendo junto com aquela população. Seja por descaso, seja por falta de conhecimento, seja porque não tem recursos para cuidar mesmo, tá? Então, eu não chego a entrar nesse projeto na causa das outras espécies animais, ou do veganismo, embora a gente tenha voluntários que são veganos, sabe, a gente conversa sobre isso, a maioria dos protetores, depois de um tempo, não consegue mais comer carne, Maurício. É mesmo? A maioria não consegue. Por exemplo, eu tenho que tomar vitamina B12 com frequência, porque eu não consigo comer carne. E as pessoas, mas você não come? Eu não consigo. Entende? Eu vejo um pedaço de carne, eu não consigo ver só um pedaço de carne. Né? Eu vejo o que está por trás daquilo. Sim. Isso sou eu. Eu nem sabia disso. Quando eu convidei a senhora para ir meu programa, eu nem sabia que a senhora tinha uma consideração animal tão mais profunda do que eu imaginava. Maurício, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Se eu te falar eu não como nada de carne, eu não vou estar falando a verdade. Não, mas a questão não é essa, né? A questão, acho que não é ser um Caxias assim, né, 8 ou 80, né? Mas realmente trazer uma solidariedade, uma empatia e fazer o que está ao nosso alcance, né? Isso que eu acho que é mais importante, de inspirar a solidariedade no mundo, né? E assim, quando tu convive com animais, tu consegue perceber o quão únicos eles são. E isso é fantástico. Eu convivo hoje na minha casa com 7 gatos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu jeitinho, sabe? Cada um tem as coisinhas que gosta de fazer, o que não gosta, cada um reage de uma forma. Então, quando tu começa a olhar para eles, vendo além da aparência física, é impossível você não entender que existe uma inteligência ali por trás. Sabe? Que existe uma outra percepção de mundo ali por trás que talvez a gente não alcance. Volta e meia a gente vê, por exemplo, como que um tigre enxerga, né? Como que um peixe enxerga, como que um outro animal enxerga. Eles têm outras percepções do mundo. Então, talvez nos falte um pouco dessa humildade de reconhecer que nós, apesar de sermos uma espécie, entre aspas, inteligente, nós não somos uma espécie com direito de dominar a todas as outras, no meu ponto de vista. Outras pessoas pensam diferente e com todo respeito... Né? Vamos tentar focar novamente na parte aí da conexão entre a extensão universitária, da UDESC, no caso da tua experiência aí, como professora, que é um cargo importantíssimo, né? Nessa questão dos espaços ocupados
na universidade. Então, acaba sendo uma grande responsabilidade a senhora assumir, né, esse espaço para essa tipo de atividade, né? Então, se puder, então, acabar detalhando um pouquinho melhor sobre a questão aí do projeto Bredog e Gato do Mato, seria bacana. Claro. Então, já que você falou do Bredog, o Bredog é um outro projeto independente que é apoiado pela Gatos do Mato. O Bredog, ele é de 2 protetoras que atuam há mais de 15 anos na causa, que as 2 sozinhas, assim, mais de 2.000 animais já foram retirados de situações de violência, de fragilidade, de fome, de dor, pelo trabalho das 2. E eu percebi, por conhecê-las há muito tempo, né, o quanto elas tiravam da própria renda e quanto elas precisavam se esforçar para conseguir dar conta de tudo que esses animais precisavam. A gente sabe que isso não é uma responsabilidade só da sociedade civil. Teve um momento que você falou de políticas públicas. O que a gente vê hoje no nosso país, e vamos falar então talvez de Florianópolis, é um esforço para que a gente tenha uma política pública mais efetiva, né, para cuidado desses animais, castração, assim por diante. Então, hoje, a Gatos do Mato apoia o projeto Bredog. Tá? Então, a gente organiza esses brechós solidários, a gente tem feito com o Conselho Comunitário do Córrego Grande, mas principalmente no campus da UDESC, no campus 1, que é também para trazer a comunidade para dentro da universidade, sabe? Então, veja bem, não são só as protetoras que a gente ajuda, que a gente apoia. A gente leva a possibilidade de que estudantes, servidores terceirizados, que a comunidade adquira itens que precisam, que gostariam de ter, num preço muito baixo. A gente promove também o consumo responsável por meio da reutilização desses itens. Então, assim, são tantos os beneficiados que o projeto ele acaba sendo mais amplo do que ele pretendia ser a princípio. Opa. Alô? Oi. Tá ouvindo? Pronto. Sim. Perfeito. Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Para mim é uma coisa muito nova eu perceber algum tipo de iniciativa docente, né, de universidade, como extensão universitária, se conectando com as iniciativas de protetoras independentes. Isso é algo realmente incomum? Você conhece outras iniciativas semelhantes? Como é que é? Ainda é incomum, sim. Sabe que a gente fez há pouco tempo um mapeamento de iniciativas de extensão em todo o estado de Santa Catarina. O Gatos do Mato foi o único projeto voltado para a causa animal. Caramba. O único projeto de extensão, tá? Como eu te disse, a gente tem muitos projetos de extensão trabalhando em várias frentes diferentes e todas importantes. Mas talvez, Maurício, se tu me perguntasse por que isso, não sei, eu penso que é uma herança nossa ainda do não entender a importância da causa, o que se reflete na falta de políticas públicas, o que se reflete na violência e tantas outras questões que a gente observa em relação a essas espécies. Entendo. Claro, né? O que não falta são áreas para a universidade procurar contribuir com a sociedade, né? Mas é triste que nesse setor tem tanta escassez, realmente, né? E por esse motivo mesmo que eu mesmo, nos últimos 15, 20 anos, procurei priorizar, já que quase ninguém dá tanta atenção nessa área, então lá vou eu me focar nessa área, né? Para tentar suprir um pouco também disso, que legal. Né? Por esse motivo que eu fiz mestrado na área vegana, fiz livros na área, fiz exposições e assim por diante, né? Inclusive, estou para lançar mais um livro infantil, está com o edital aberto. Se souber de pessoas que queiram publicar uma história infantil, algum desenho infantil em prol de uma inspiração para as crianças, para pensar nos animais, o nome do livro chama A Bicharada Protesta. Que bacana, Maurício. Eu gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre esse teu projeto. Porque então, você vê, né? Fala, continua. Isso, é só isso, né? Atualmente, essa aqui é meu projeto que está em vigor. Estou no processo de recolhimento de novas contribuições. Até criança também. Se tiver alguma filha, filho, sobrinho, sobrinha, que também queira escrever a sua historinha, o seu desenho, o livro também aceita. Que bacana. Depois você compartilha um pouquinho mais, até para eu saber alguns detalhes para poder buscar pessoas que, de repente, possam trabalhar contigo. Por exemplo, sabe, né? Você falou agora em criança, né? Tem um filho de uma professora da UDESC, que o menino com 8 anos lançou um livro junto com a mãe.
Olha. E ele é uma criança incrível. E claro, né, tem tantos outros adultos, porque a gente nunca deixa de ser criança, né? A criança está sempre aqui dentro. Sim, que massa. Uma coisa que me deixou bastante impressionado é o fato de que quando você, primeiramente, eu soube do trabalho pelos animais, e depois da tua formação, experiência com administração, né? A princípio, isso me deixou impressionado, né? Que geralmente a gente pensa em administração, nunca vai ser algo tão focado em uma coisa de responsabilidade social, de solidariedade pelos animais, né? Isso é algo que geralmente para você pareceu ser oposto, parecer que não combinava, ou para você combina totalmente? Como é que é? Quanto tempo a gente tem ainda? Mais uns 40 minutos? Olha, o previsto é mais 5 minutos. Então vamos lá, bem rapidinho, Maurício. Você vê, ó, eu sou formada em administração empresarial, tá? E durante toda a minha formação, eu nunca ouvi falar em qualidade ambiental, em responsabilidade social. Porque lá na década de 90, quando eu me formei, isso era muito incipiente ainda. Quando eu voltei como professora para a UDESC em 1999, nos anos 2000, eu fui para a Alemanha fazer um curso sobre instrumentos de gestão ambiental. Quando eu voltei, me colocaram em sala de aula, na 10ª fase do curso de administração empresarial, numa disciplina chamada qualidade ambiental. As pessoas me olhavam com uma cara que tu não tem noção. Por quê? Então, porque assim, ó, o que essa maluca está aqui falando sobre desenvolvimento sustentável, gestão de resíduos, produção mais limpa, ecoeficiência? Cara, a gente está se formando, né? A gente não se importava, era um assunto que devia ser largado, só importava o lucro, por exemplo. Era algo assim que não tinha muita importância, e isso acaba refletindo um movimento mundial até da gente olhar para as questões ambientais e sociais. Uhum. E espelhar isso nas organizações, em especial as empresariais, era inevitável. Tanto que hoje, Maurício, a gente não tem só novos indicadores, novas formas de você medir o que é progresso de uma organização, como a gente tem uma série de instrumentos de gestão, de responsabilidade social, que inclui também as questões ambientais. Uhum. Você vê, no final do ano passado, foi lançada uma nova ISO. A ISO são aqueles padrões internacionais de desempenho que tem para diversas áreas. Saiu uma ISO de diretrizes de como as organizações podem contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Sabe, final do ano passado. Então, hoje, principalmente para as grandes organizações, e já indo para todo tipo de organização, de todos os portes, só o desempenho econômico não é suficiente, Maurício. Tá? Então, assim, se eu tenho um desempenho econômico muito interessante, se eu te entrego um serviço que te satisfaz, se eu te entrego um produto que é funcional para ti, mas eu tenho problemas no meu ambiente de trabalho, problemas trabalhistas, eu lanço resíduos aqui no Córrego Grande, a gente vê o quanto a associação de bairro se incomoda com alguns condomínios ou até que alguns comércios que jogam resíduos não tratados dentro dos córregos. Isso a gente está falando de uma organização pequena. Numa organização grande, onde você tem muito mais olhares voltados para ela, isso são riscos aos quais elas não têm mais disposição, nem dinheiro e nem vontade de correr. Uhum. De assumir, por exemplo, os custos que são inerentes a um acidente ambiental ou um grande escândalo que tem de ter uma terceirizada, de contratar uma outra organização que tem trabalhado na Isso aí, se for pensar na minha disciplina que eu tive hoje na UFSC, que eu comecei Ciências Sociais, né? A gente tem Sociologia, e antes era só a questão de Marx que se colocava a base econômica, mas cada vez mais, então, é verdade mesmo que está se impondo o valor de outras questões que Bourdieu, né, que é o outro teórico, coloca como capital social, o capital cultural. Então, no caso, o capital de responsabilidade social, no caso, entra talvez nessa área. Isso é realmente um diferencial das empresas, nesse caso da gestão? Sim, Maurício. Tá? Eu vou te dizer que cada vez mais se torna uma obrigatoriedade, algo assim inerente à gestão das organizações. Embora, como é da natureza humana, a gente seja cheio de contradições, cheio de paradoxos, e você vai encontrar todo tipo de organização. Uhum. Então, desde aquela
que realmente faz o seu trabalho de forma ética, dentro da lei, dentro da legislação ambiental, ou até muito mais do que ela, até aquela que pula, que mente, que faz o tal do greenwash, né? Então, eu faço uma maquiagem verde, que é para você achar que eu estou fazendo tudo legal, mas na verdade... Mas nem isso a gente tinha no passado, entende? Tá. Então, quem sabe num outro momento, um pouco mais esse assunto, Sim. se for do teu interesse, claro, tá? Olha só, então o importante é que já é uma pauta, que é um critério que está sendo relevante até para as empresas decidirem se abraçam com tudo ou se tentam se esconder. Já é algo que não existia décadas atrás, por exemplo, né? Exatamente. Tá? Então, assim, evidência, principalmente a partir da década de 90, tendo tido um grande progresso nas últimas 3 décadas, embora com alguns retrocessos, como alguns que a gente já assiste hoje. Certo. Bem, o nosso tempo previsto está acabando. Claro, a gente pode pensar, caso haja algum interesse de algo mais específico ainda, uma outra vez para continuar essa conversa. Foi maravilhoso conversar com você, professora Janice. Contigo também. Mas se quiser encerrar, então, essa conversa, dando a dica, né, de maneira mais prática, talvez, ainda, para encerrar, como as pessoas conseguem, eventualmente, obter esse auxílio da universidade, não sei bem como funciona, né? Tanto em parceria com o Gato do Mato, ou nesse Bredog, para obter algum suporte. Sem, claro, também aquela questão de imaginar que também o seu programa de extensão vai resolver tudo, tá? Também não é assim, né? Eu sei que tem gente como minhas amigas ativistas ficam até com medo da entrevista, porque tem medo de que aí vão largar todos os cachorros e gatos no quintal deles e se virem, né? Por exemplo, né? É um medo real, né, Maurício? Porque as pessoas adoram passar o problema adiante. Então, assim, de forma bem rápida, como eu te disse, a gente tem muitos programas de extensão para as pessoas conhecerem os programas de extensão da UDESC, a gente tem todos eles no nosso site. No caso da ESAG, né, é o udesc.br/ESAG, vai em extensão, consegue ver todos eles, e daí entrar em contato com os coordenadores. Em relação ao Gatos do Mato, eu consigo apoiar alguns projetos por vez, porque o espaço que eu tenho para isso não é muito grande. Então, por enquanto, eu estou trabalhando com o Bredog e também estou ajudando um outro projeto que está em nascimento, que chama Sucatos, que são voluntários que estão cuidando de gatos que estão se reproduzindo numa colônia, num ferro velho. Eu conheço a Alessandra, não é? Exatamente, da Alessandra. Olha só. Da Alessandra, pode falar com ela que eu estou ajudando a Ali. Então, assim, eu preciso medir até onde eu consigo ir, entende? Então, quem quiser conhecer um pouco Gatos do Mato, por favor, né, consegue me encontrar ali por meio da ESAG ou até pelo meu e-mail, que é janice.bogo@udesc.br. O Bogo, por favor, é BOGO, porque já me chamaram de tudo, Bogo, bolo, bobo, tudo. E daí eu vejo assim, o que é possível a gente apoiar, né, Maurício? O que a gente consegue oferecer hoje? Aí, claro, inclusive para quem tiver interesse em prestar também colaboração, eventualmente também, né? Que realmente é limitado, né, o tanto de instituição que a gente consegue contribuir, mas quem puder também ter braço para também contribuir, sempre estão abertos, imagina. Isso mesmo. Por exemplo, esses dias me procuraram e perguntaram, eu estou com vontade de fazer um trabalho voluntário. Eu falei, o que você consegue oferecer? Eu consigo oferecer lar temporário. Né? O lar temporário é aquele local, uma casa, onde um animal vai ficar durante um tempo, seja para se recuperar de alguma questão de saúde, seja para ficar mais mansinho, para depois poder doar. E eu falei, legal, então vamos fazer isso. Né? Você faz lar temporário, eu tinha uma gatinha selvagem, sabe, se acalma ela para mim, para a gente poder doar. Assim foi. Eu dotei, né, uns aqui, mas fiquei com 5 filhotes por um tempo, como lar temporário, né? Enquanto a gente não conseguia passar para frente, né? Fazer o teste FIV-FeLV e tudo, né? A gente conseguiu depois fazer doação. Mas minha casa também foi lar temporário também nesse começo de ano. Outra coisa que eu faço também, Maurício, muita gente procura, encontrei uma ninhada de gatinhos, o que eu faço? Ixi. Aí eu oriento, porque eu também não tenho onde colocar, eu não tenho gatil, sabe? Eu não tenho espaço, eu não tenho estrutura, eu não tenho nem estrutura financeira para isso, mas eu oriento.
Eu não digo se eu não posso. Ai, você pode divulgar para mim esse gatinho que eu achei para adoção? Eu ensino como a pessoa pode fazer. Sim. Eu não faço. Eu ensino. Isso é importantíssimo. Isso. Porque a gente tem que conseguir, mais do que tudo, multiplicar essa iniciativa, essa capacidade proativa da sociedade de botar a mão na massa, né? Isso mesmo, Maurício. Acho que esse é um principal fator, né? Que, então, se o teu projeto estiverem ajudando nesse fator inspirador, né, já é uau, né? Sim, já é. E assim, às vezes as pessoas perguntam, tu não se sente frustrada, né? Com tanto animal na rua, com tanta violência, com tanto isso, tanto aquilo. Eu falo, gente, se a gente puder transformar a vida de uma criatura, já vai ter valido a pena. Uhum. Quem dirá de 10, de 20, de 100 ou de 200, né, Maurício? Sim. Bom, então agradeço aí pela nossa conversa. Até entrou mais uma pessoa aqui no YouTube, mas depois a gente vai encerrar agora, vai ficar gravada essa conversa, tá? Para quem tiver interesse em depois ter, né, como um documento de interação, né, com essas ideias. Eu acho que é interessante, eu estou tentando justamente motivar a participação pública, inclusive com exemplos como o que a professora Janice tem feito aí entre a UDESC e esses grupos, né, de atuação com os animais. É justamente esse tipo de coisa que eu quero incentivar na nossa sociedade e na nossa cidade. Então, parabéns pelo teu trabalho, Maurício. Eu fico à disposição, inclusive, para te ajudar com outros contatos dentro da universidade. O que a gente quer é que a UDESC mostre mais o que a gente faz, porque a gente faz muita coisa, sabe? Como universidade pública, universidade gratuita, assim, o que a gente produz em termos de pesquisa, de ciência e de extensão, acho que vale a pena a gente conhecer mais. Beleza. Essa é mais uma gotinha para tentar, com esse meu jornalismo simbólico, levar isso um pouco mais para frente. Valeu, meu amigo. Muito obrigada, tá? Valeu. Vou fechar aqui, então. Até logo, pessoal. Fechando aqui. E obrigado. Até a próxima.